Efésios capítulo 1. Efésios capítulo número 1. Essa manhã nós retornamos nossas exposições em Efésios. Nós já ouvimos o Senhor falar, pelo menos por 4 vezes, nesse capítulo 1. E agora ouviremos pela última vez nesse capítulo 1, a última sessão do capítulo 1, que vai do versículo 15 até o versículo de número 23. Efésios 1, do versículo 15 ao versículo 23, a última perícope deste capítulo, onde ouviremos o Senhor Deus falar conosco. Essa série que começamos há algumas semanas. Efésios 1, do 15 ao 23, assim diz a palavra do Senhor nosso Deus. Por isso, também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade e poder e domínio e de todo o nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Amém. Oremos mais uma vez. Ó Deus bendito, é a tua palavra que nós acabamos de ler nesse momento. E nesse momento, ó Deus, a lemos com o objetivo de ouvirmos o Senhor falar conosco pela explanação dela. Que haja propagação do evangelho fiel nessa manhã, Senhor. Como já foi pedido aqui, como os teus servos já têm implorado ao Senhor, para se apiedar de nós e falar conosco. Que o Senhor exalte o seu santo nome nessa manhã, na proclamação de Cristo como o cabeça de todas as coisas. E nós, como seu povo, seu corpo, a sua igreja, estejamos dispostos a sempre nos submetermos à sua vontade revelada. Ó Deus, que o evangelho aqui pregado e vivido por nós, em nossas vidas, em nosso dia a dia, seja, Senhor Deus, também usado por Ti como instrumento para o avanço do Teu reino, para ainda mais Cristo ser conhecido nessa terra. E todos os seus inimigos, todos aqueles que se levantam como adversários, inclusive aqueles que se erguem como cabeças da igreja, especialmente aquele que se assenta em Roma, venham a ser destronados, destruídos por completo, ó Deus, pela força do Teu poder, no Teu tempo, para a Tua glória. Oramos assim, ó Deus, pedindo a Ti que nos fortaleça nessa manhã, pela Tua palavra, que nos revela o quão poderosa é a oração pastoral ordenada pelo Senhor Jesus Cristo. Oramos em nome dEle, o único cabeça da igreja, Jesus Cristo. Amém. Da oração pública antes do sermão, depois da leitura da palavra e do cântico dos salmos, o ministro que irá pregar deverá procurar se chegar ao seu próprio coração e ao coração de seus ouvintes para sentirem positivamente seus pecados, para que possam todos lamentar isso com sentimento perante o Senhor e ter fome e sede da graça de Deus
em Jesus Cristo, procedendo a uma confissão de pecados mais completa, envergonhados e em santo transtorno de semblante, e assim clamar pelo Senhor. Julgamos que seja esta uma ordem conveniente nas orações públicas comuns. Ainda assim, se o ministro quiser, pode adiar, como em prudência ele pode achar apropriado, alguma parte dessas petições, aqui listadas no diretório de culto, para depois de seu sermão, ou oferecer a Deus algumas das orações de gratidão abaixo indicadas em sua oração antes do sermão. Meus irmãos, essa é a sessão do diretório de culto que fala a respeito, como eu citei no início, da oração feita pelo ministro da palavra antes do sermão ser pregado. E observe que o diretório de culto, ele elenca aqui a oração nesse momento, porque os nossos pais entendiam, à luz da palavra de Deus, que a oração ela é um elemento de culto. Algo que o próprio Deus ordenou em sua palavra para que ocorra durante o culto solene. A oração não é opcional a nós, é uma ordem do próprio Deus. E ela tem lugar no culto solene. E não apenas isso. A oração pública, nesse caso aqui mencionada, feita por aquele que é o ministro da palavra e dos sacramentos. Tanto uma orientação aqui com relação a essa oração ser feita antes do sermão ser anunciado, bem como também veremos mais à frente, essa oração também sendo feita após o sermão ser proclamado. Ou seja, a oração como elemento de culto é algo importantíssimo, ordenado pelo Senhor Deus, deve estar presente e feita aqui, nesse caso, pelo ministro da palavra. Mas não apenas isso. Não apenas a oração está presente no culto porque Deus ordena, sim, esse é o motivo básico e principal. Mas a oração como elemento de culto público, assim como os demais elementos, traz benefícios para os crentes. O povo da aliança é abençoado pelo Senhor através de todos os elementos de culto, inclusive pela oração. Oração que é feita de acordo com a revelação bíblica, seguindo todo o padrão que Deus nos dá em sua santa revelação a nós. Aí você escuta essa citação do diretório de culto, você lembra da confissão de fé no seu capítulo 21, que menciona lá também a oração como elemento de culto. Você se lembra dos nossos catecismos, que tem a sua parte final dedicada às perguntas e respostas à oração, a destrinchar uma teologia de oração. E você se pergunta, esse ensino, de onde os puritanos tiraram? De onde eles fundamentaram esta prática da oração e especialmente tendo um lugar muito importante no culto solene? Ora, como eu já citei várias vezes aqui nessa introdução, na revelação do Senhor nosso Deus. E um dos textos, uma das passagens bíblicas que fundamenta o elemento de culto como oração está diante de nós nessa manhã. Versículo 15 ao 23, estamos diante de uma oração feita pelo ministro da palavra e dos sacramentos. O apóstolo Paulo faz aqui uma oração pelos Efésios. E claro, oração esta que também é feita, que também tem implicações para todos nós que estamos em Cristo. Sim, porque o apóstolo Paulo entendia muito bem que o Senhor Jesus Cristo, Ele mesmo, ordenou a oração pastoral para fortalecer a sua igreja. Eu vou repetir. Essa é a verdade central desse texto essa manhã. O Senhor Jesus Cristo, o único cabeça da igreja, Ele mesmo ordenou a oração pastoral para fortalecer a sua igreja. Veremos em 3 pontos. Veja, versículos 15 e 16, nós veremos a oração pastoral servindo como apoio espiritual para a igreja. Versículos 15 e 16. A oração servindo como apoio espiritual para a igreja de Cristo. Versículos 17 a 19, a parte A do versículo 19, 17 a 19, nós vemos a oração do apóstolo Paulo sendo
direcionada a Deus, pedindo ao Senhor por discernimento espiritual. Ela tem esse foco, ela visa discernimento espiritual para o povo da aliança. E do versículo 19, parte B em diante, até o versículo 23, nós vemos que essa oração pastoral, ela é fundamentada, ela é alicerçada no poder espiritual que emana do próprio Deus, do próprio Cristo. Ou seja, a oração pastoral, ela serve para dar apoio espiritual, ela visa dar discernimento espiritual e ela está fundamentada no poder espiritual que emana do próprio cabeça da igreja. Quando você olhar o texto, observe primeiramente o apoio espiritual que a oração pastoral visa aqui, versículos 15 e 16. Por isso, também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. Veja, esse versículo, e assim como o apóstolo Paulo começa, por isso a sentença aqui dele já nos remete ao que ele falou anteriormente. A sua expressão inicial nesse versículo já nos faz lembrar do que ele acabou de expressar. Nós ouvimos aqui durante algumas exposições. Paulo, na primeira parte desse texto, versículo 3 ao versículo 14, ele expressou uma adoração a Deus. É isso que rege todos esses versículos 3 a 14, de uma maneira que ele, como se ele tivesse a ideia de uma vez só, pronunciado toda essa doxologia de adoração, de serviço, de culto ao Senhor Deus, do versículo 3 ao 14. E o centro aqui dessa adoração, desse louvor a Deus, é adorá-lo pela obra grandiosa, gigantesca da salvação que o próprio Deus operou em favor do seu povo. Essa adoração que Paulo proferiu, do 3 ao 14, ela também tem uma característica, como vimos, ela é de natureza trinitariana. Ele adora ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Ele tributa glória a cada uma das três pessoas da Trindade. E após expressar toda esta adoração, ou seja, como eu falei aqui quando expus esse texto, essa chamada adoração, ele está chamando o povo, ele adora a Deus e ao mesmo tempo chama os efésios para adorar ao Senhor juntamente com ele. A ideia é essa. Ele está prestando adoração a Deus e dizendo: adorem juntamente comigo ao nosso Deus Trino, que tão grande salvação operou em nosso favor, soberanamente. Ou seja, uma chamada à adoração, que seria lida no culto solene. E o que é que acontece após a chamada adoração? Oração. Percebe? Mais uma vez eu friso isso daqui. Não é uma coisa inventada por reformados, por presbiterianos. A liturgia de culto, nós entendemos, achamos, tiramos na nossa cabeça que primeiro tem a chamada oração, depois tem a oração. Não, isso tem fundamentação bíblica. Deus chama o seu povo, convoca o seu povo solenemente a adorá-lo, e em seguida o povo responde em oração. O que acontece aqui todo domingo de manhã e à noite. Deus chama a nós e nós respondemos ao Senhor, nosso Deus. Por tudo que eu acabei de falar a vocês, essa expressão de glória ao nosso Deus, ele segue. Também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos. Veja, duas características aqui desse apoio espiritual ligado à oração do apóstolo Paulo. Primeiro, ela tem a ação de graças presente. Nós sabemos que essa é uma prática frequente do apóstolo. Frequentemente, ele inicia suas cartas com ações de graças. Você pode verificar isso em Romanos capítulo 1, do versículo 8 ao 10. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 4 ao 9. Filipenses 1, do 3 ao 8. 1 aos Tessalonicenses 1, do 2 ao 10. 2 Tessalonicenses, capítulo 1, do versículo 3 ao 10. 2 Timóteo 1, do versículo 3 ao 7. É algo corriqueiro com relação aos seus escritos. Veja pelo menos uma dessa demonstração de ação de graças. Colossenses, lá para Colossenses capítulo 1,
a carta aqui, que é espelho dessa carta de Efésios, Colossenses 1, a partir do versículo 3. Veja como o apóstolo Paulo começa a carta aqui. Damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós, desde que ouvimos a vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos. Essa ação de graças vai até o versículo 8, mas só para você ver aqui o paralelo, como Paulo fazia isso frequentemente. Ele rende graças a Deus pelo que o Senhor tem feito no meio do seu povo, naquelas igrejas locais ali, naquelas igrejas particulares, e nesse caso aqui está exaltando o Senhor por pelo menos duas razões específicas aqui: fé e amor dos Efésios. A fé e o amor é motivo, é razão para o apóstolo Paulo render graças a Deus. Primeiro, observe quem é o objeto da fé. Paulo é claro, o objeto da fé é a pessoa do Senhor Jesus Cristo. E o objeto do amor, todos os santos. A fé, seu objeto é a pessoa de Cristo. E o objeto do amor, todos os santos. Há manuscritos, meus irmãos, que não trazem, não aparece essa expressão aqui, no caso, amor, no texto original. Mas nós entendemos, meus irmãos, que tanto pelo contexto, bem como pelo texto paralelo que eu acabei de citar, Colossenses 1, além do próprio fato de que a ausência dessa terminologia, dessa expressão no texto original, se fôssemos considerar, traria algumas complicações para a interpretação. Pois bem, o fato é que tanto fé como amor aqui listadas pelo apóstolo Paulo aparecem como essa razão para ele adorar ao Senhor Deus. Fé que eles tinham em Jesus, fé que estava, uma vez eles professando essa fé, ela diferenciava-os, ela os distinguia dos demais pagãos de seu tempo. Enquanto o amor que eles demonstravam um pelos outros unia uns aos outros em Cristo Jesus. Veja, a fé tem esse elemento de separação, de distinção entre a igreja e o restante do mundo. Apenas a igreja professa a fé, segue na fé que o Senhor Deus entregou. E o amor os unia uns aos outros. Ao elogiar os Efésios pelo que os separava e pelo que os unia, Paulo revela seus maravilhosos dons pastorais aqui, bem como o motivo que levava os Efésios a uma vida corporativa em Cristo. Você se pergunte, mas Alex, quando ele fala isso aqui, quando ele elogia os Efésios pela fé e pelo amor que eles manifestavam, esta fé e esse amor, eles eram perfeitos? E a forma como Paulo fala, de maneira tão enfática, dando graças a Deus por isso, será que há espaço para nós imaginarmos que havia defeitos entre aqueles crentes? A maneira como Paulo fala, pode observar isso, parece não haver nenhum espaço aqui para erros presentes entre aqueles irmãos. Mas é claro, meus irmãos, que não é isso que Paulo está dizendo aqui. Ora, nós sabemos que, ainda que manifestemos a fé verdadeira e o amor uns pelos outros, isso não implica que nós sejamos perfeitos. Somos ainda pecadores, ainda lutando contra a nossa natureza pecaminosa, contra este mundo, contra todos os adversários que se levantam contra nós. Então, Paulo não está aqui afirmando uma perfeição a despeito de um elogio verdadeiro acerca dessa fé e desse amor. Então, Paulo está sendo desonesto? Você perguntaria. Que elogio é esse? Como esse elogio pode permanecer de pé se havia ainda defeitos, mesmo professando fé verdadeira e ainda o amor? É claro que não, meus irmãos. É claro que não há desonestidade aqui, até porque Paulo escreve o texto inspirado pelo próprio Espírito Santo. Logo, quem está falando, em última instância, é o Senhor Deus, dando um testemunho acerca da fé e do amor do seu povo. Então, como é que a gente entende isso, esse elogio aqui do apóstolo Paulo? Em primeiro lugar, lembre-se disso, não apenas na leitura desse texto, mas toda vez que você se deparar com algo semelhante a isso. Paulo faz esse elogio sincero aos Efésios, porque ele está olhando para aquela igreja pelos olhos da fé. Como assim? Contemplando a cada membro como revestidos da justiça de Cristo. Por isso ele poderia falar para aquela igreja, como para qualquer igreja.
vocês estão cobertos pela justiça de Cristo. E este sim é perfeito. Este sim não há falha alguma, não há nada que se aponte como imoral, como precisa ainda de algum aperfeiçoamento. Não, ele é perfeito. Sua justiça é perfeita. E porque vocês estão em Cristo, a posição de vocês é essa, logo ele pode sim asseverar e elogiar essa fé e esse amor. Mas em segundo lugar, e aqui tem o nosso ponto principal desses versículos 15 e 16, quando Paulo faz esse elogio, ele tem aqui nessa ação o objetivo de usá-la como uma instrução pastoral. Qual é o objetivo nessa instrução pastoral? Usá-la como apoio espiritual ao povo de Deus. Ou seja, Paulo está enaltecendo a fé e o amor dos efésios para, através disso, eles se sentirem encorajados, apoiados espiritualmente na caminhada cristã, no serviço ao Senhor Jesus Cristo. E observe que aprender essa arte pastoral do elogio é importante para todos aqueles que servem como ministros da palavra, bem como também aos oficiais de forma geral e também o próprio povo da aliança. Porque, agindo assim, com sinceridade, no elogiar aos nossos irmãos, nós somos instrumentos para o encorajamento deles em sua caminhada. Não é preciso nenhuma habilidade especial para ver o que está acontecendo de errado nas pessoas. Você sabe disso. É fácil identificar erros no nosso próximo. E então agirmos com um tom ácido de crítica. Mas ver as pessoas revestidas com uma justiça que não é delas e incentivá-las com base nessa justiça que elas possuem por causa de Cristo, transmite poderosamente o coração de Cristo. Os melhores líderes, meus irmãos, são aqueles que desenvolvem a capacidade de ver o bem que está apontando nas pessoas e regar esse crescimento com elogios, mesmo quando é óbvio ao líder que esse crescimento ele ainda precisa acontecer mais e mais e mais. Nós damos apoio espiritual ao elogiar outros pelo bem que vemos, apesar do crescimento que eles ainda precisam ter. Você entende o que está acontecendo aqui? O apóstolo Paulo faz o elogio honestamente, com base na justiça de Cristo, e com o fim de trazer este apoio a eles, para que, uma vez encorajados, possam continuar a sua caminhada, servindo ao Senhor naquele contexto pagão, e assim permanecendo fiéis à palavra de Deus. A palavra do nosso Deus se dirige a você nessa manhã, que já é um oficial na igreja de Cristo. É assim que você tem se comportado? A semelhança do apóstolo Paulo, os que exercem a posição de oficiais na igreja, você é daqueles que encoraja os seus liderados, encoraja aqueles que estão debaixo da sua autoridade, da sua liderança? Ou você sempre tem a predisposição para criticá-los, para sempre estar vendo os defeitos, observando as falhas e assim apontando um dedo e dizendo que precisa disso e disso ser mudado? E claro que esse é o seu papel também, em amor fazer isso, com cuidado fazer isso, pastoralmente fazendo isso. Mas veja o exemplo do apóstolo Paulo, que antes de tratar de problemas dos efésios, que ele vai fazer isso. Nessa carta ele ainda vai admoestá-los, ele ainda vai corrigi-los, isso vai acontecer, isso tem o seu lugar. Mas antes de fazer essas críticas, essas considerações ao que precisa ser mudado nos efésios, ele primeiramente se preocupa em elogiá-los, em apontar as qualidades, em mostrar aquilo que eles estão sendo fiéis. Para depois sim chamar a atenção. Veja que exemplo pastoral do apóstolo Paulo aqui, meus irmãos. Para nós. E você, pai? E você, mãe? Da mesma forma. Ah, mas eu não sou nem um oficial na igreja. Sim, mas você que é um pai, um cristão que exerce autoridade no seu lar. Você sempre tem a tendência de ver apenas os defeitos dos seus filhos?
e só apontá-los, e só criticá-los? Mesmo que o filho demonstre inúmeras virtudes, inúmeras qualidades, você sempre, primeiramente, está focado na falha dele. Aprenda com o apóstolo Paulo nessa manhã. Você tem o papel de corrigir, porque se não fizer isso, você estará sendo negligente com seu filho. Corrigir com palavras e corrigir com a vara. Todavia, você deve, antes de tudo, encorajá-lo, apoiá-lo, servir para ele, nesse sentido, como um esteio, como um apoio na caminhada dele, como líder que você é. O mesmo se aplica aos maridos com relação às suas esposas, e assim por diante. Como é você com relação àqueles que estão debaixo da sua liderança? A palavra de Deus nos mostra que devemos dar graças a Deus pelo que o Senhor Deus tem feito na vida deles. Olhar para eles e dizer, ver os defeitos, a gente vai ver, mas dizer, louvado seja o Senhor Deus, porque eu tenho visto Ele operar na sua vida. Eu tenho visto a fé que você tem professado, eu tenho visto o amor que você tem demonstrado, eu tenho visto que você tem buscado ao Senhor elogiar isso. Isso aplica não apenas os líderes para com os liderados, mas também os liderados para com os seus líderes. Antes de criticá-los, primeiramente encorajá-los. Não é um encorajamento a permanecer no pecado, caso estejam pecando em alguma coisa, grave principalmente, mas é encorajar naquilo que vocês estão acertando, para ainda mais permanecerem firmes. Veja que não apenas a ação de graças Paulo demonstra aqui pela vida deles, mas ele também intercede por eles. Mas antes de nós analisarmos aqui o teor da oração do apóstolo, perceba que Paulo está orando em favor dos outros. Isso é intercessão. O apóstolo menciona frequentemente a sua disposição de orar incessantemente pelas igrejas. Isso aparece em Romanos também, capítulo 1, versículo 9 e 10, Colossenses 1, 3 e 9, 1 Tessalonicenses 1, 2, 2 Tessalonicenses 1, 11. Paulo sempre estava orando pelo povo de Deus, orando incessantemente pela igreja de Cristo. Ele ora pelos outros, essa é uma característica dele como cristão e ainda mais como ministro, e veja, ele diz isso a eles. Ele está orando pelos irmãos e também está comunicando isso. Ou seja, não fica em secreto, não é algo guardado pelo apóstolo, mas ele proclama isso aos quatro ventos: eu oro por vocês. E saber desse tipo específico de intercessão também é um importante encorajamento para o povo de Deus. Novamente, nós percebemos aqui a estupenda instrução pastoral do apóstolo. Para dar apoio espiritual, precisamos dar graças a Deus pelas qualidades que podemos ver, enquanto ao mesmo tempo nós oramos pelas coisas boas que Deus ainda está para realizar na vida do seu povo. Orar de modo específico e regularmente pelo povo de Deus e fazer com que eles saibam que estamos fazendo isso, edifica a igreja. Quando o povo de Deus sabe que alguém a quem eles respeitam os estão colocando diante do trono da graça, eles são incentivados e fortalecidos. Em outras palavras, você que é um oficial na casa de Deus, não apenas deve orar pelos seus irmãos, mas também comunicar isso a eles, deixar claro isso para eles. E não leve isso para um entendimento equivocado. Não é para aparecer. Não é para ser visto dos homens. Para dizer que está fazendo o seu trabalho, que está muito bem orando pelos seus irmãos, mas com sinceridade, temor diante de Deus e com amor pela vida do seu próximo, você demonstra: eu oro por ti, meu irmão. Falar isso para ele. Porque orar por ele, comunicar isso a ele, traz encorajamento e incentivo na caminhada cristã também. É isso que você tem feito. A semelhança do apóstolo Paulo aqui. Orado pelos seus irmãos incessantemente, e sim a palavra de Deus que diz especialmente aos oficiais da igreja, nesse momento, incessantemente, não é de vez em quando, não é quando eu lembrar, isso tem que fazer parte da minha vida, diariamente, e não aquelas orações rápidas e muito, com poucas palavras que fazemos ali muitas vezes antes de uma comida, não, separar tempo. Isso, claro, que é exigido ainda mais dos pastores.
A própria palavra de Deus fala, mostra isso, que os pastores devem se dedicar à pregação da palavra e à oração, a esses ministérios, a esses meios de graça. Mas isso também perpassa aos presbíteros e aos diáconos da igreja e a todos os demais crentes que devem orar uns pelos outros. Orar uns pelos outros e dizer isso uns aos outros. Sabe qual é a resposta para isso? A pergunta que eu acabei de fazer? Quarta-feira, às 19 horas aqui. Essa é a resposta. E talvez você diga, não, o meu caso é específico, eu não posso estar aqui. É claro que isso que eu estou dizendo não se aplica a você se esse é o seu contexto. Porque você trabalha no horário, porque você estuda, porque você tem alguma coisa que de fato o impede de estar aqui. Não estou falando desse caso. É excepcional isso. Mas para aqueles que podem estar orando uns com os outros, uns pelos outros, e comunicando isso uns aos outros na reunião de oração. Onde está você na quarta-feira? Onde está você na quarta-feira? Além de nós demonstrarmos isso, orando uns pelos outros e falando uns aos outros, veja como a reunião de oração, ela também é benéfica, também é maravilhosa, por um outro motivo que talvez você não tenha ainda parado para pensar. É importante também nós pararmos para ouvir as orações dos nossos irmãos. E aí você fala, para trazer encorajamento, Alex, por causa do contexto da passagem? Sim, também. Mas até mesmo para, em amor, corrigir a má teologia da oração dele se ele estiver equivocado. Isso acontece. Isso acontece, irmãos. Alguém pode, numa oração ali entre os homens ou entre as mulheres, proferir algo na sua oração que está em desacordo com a revelação bíblica. E aqui nós, como somos corpo de Cristo, membros desse corpo, nos afiamos, corrigimos uns aos outros com amor e com misericórdia. Não se fazendo mestres sobre os outros, mas, a não ser aqueles que de fato são chamados por Deus para isso, e fazendo em amor, é claro, mas com respeito, você chama atenção, irmão, você falou isso na oração, depois, em particular, chama em conversa, se for necessário. Veja, a reunião de oração também serve para isto, sermos moldados. É bom ouvir o que os outros oram. Você sabe o que é oração? Você sabe o que é oração? Bem, deixa eu me dar a definição confessional de oração, que é a definição bíblica. Catecismo Maior de Westminster, pergunta 178. Pergunta 178 do Catecismo Maior de Westminster. O que é a oração? Resposta: a oração é o oferecimento dos nossos desejos a Deus, em nome de Cristo e com o auxílio do seu Espírito, com a confissão de nossos pecados e um grato reconhecimento das suas misericórdias. Veja como nossos pais definem a oração. Ela envolve aqui adoração a Deus, é claro. Ela envolve a confissão de pecados. Ela envolve ação de graças. Ela envolve petições. E ela é de natureza, de essência trinitária. Nós oramos a Deus em nome de Cristo, com o auxílio do Santo Espírito de Deus. E essa expressão de definição de oração aqui no catecismo, ela segue o padrão bíblico, porque nós estamos diante de uma oração que também é trinitariana. Aqui Paulo menciona o Pai, menciona o Filho e menciona o Espírito Santo. Não tirou da cabeça também os teólogos de Westminster, mas biblicamente, fundamentando o que é oração. A oração é trinitária. Veja mais aqui uma importância de nós sabermos como orar, porque tem pessoas que não sabem nem como orar. Nem como orar. Apoio espiritual. A oração pastoral, começando por ela serve a esse propósito. Se um pastor não ora pelas suas ovelhas, em público e em particular, ele também está sendo negligente com o seu ofício, com o seu chamado. Não é apenas pregar.
não é apenas, e claro, é o principal, estudar a palavra para proclamá-la, visitar os irmãos, aconselhamento, tudo isso é importantíssimo ter seu lugar, e a pregação é o principal, mas orar também pelos irmãos, em público e em particular, na casa dele e na casa dos irmãos, bem como na reunião de oração. Mas esse exemplo do ministro, começa com ele, na igreja local, deve se estender a toda a congregação, a toda a igreja, para que nós possamos nos apoiar mutuamente, espiritualmente. E assim prosseguirmos, em nome de Cristo, servindo ao Senhor. É isso que você tem feito? Mas perceba que a oração pastoral que fortalece a igreja de Cristo, ela além de dar esse apoio espiritual, ela visa também que pedir ao Senhor Deus que Ele dê discernimento espiritual ao seu povo. Veja, do versículo 17 até o 19, parte A. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dEle, iluminados os olhos do vosso coração para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Para nós não sermos esmagados pelo mundo, meus irmãos, nós temos de saber que o que nós vemos aqui não é a realidade completa, se você olhar apenas de maneira física e material. Com isso em mente, com essa importância de nós enxergarmos as coisas pela fé, vermos o mundo espiritual nesse sentido, o apóstolo Paulo ora para que os efésios vejam esta realidade espiritual, que não é aparente aos olhos físicos. Como é que nós obtemos essa percepção invisível do mundo espiritual? De duas formas. Tanto a agência divina, a ação de Deus, quanto a agência também humana, a participação do homem, como aquele que recebe isso, que é preparado pelo próprio Deus para receber isso, exercem um papel importante. Entenda, o céu deve dar, mas o coração humano precisa receber. O discernimento espiritual, ele vem dos céus, ele vem do trono de Deus. Mas quem recebe somos nós. Nossos olhos são abertos, nosso entendimento é esclarecido, e assim temos discernimento da revelação divina. Então veja em primeiro lugar a provisão celestial aí nessa passagem, nesses versículos de 17 a 19, parte A. Paulo ora pedindo que Deus conceda conhecimento de si mesmo ao seu povo. Esse é o cerne dessa oração, desse pedido. É para que Deus conceda conhecimento de si mesmo ao seu povo. E como é que ele faz isso? Ele opera isso através do seu Santo Espírito. Há algumas divergências entre alguns comentaristas sobre esse significado aqui da palavra Espírito. Alguns tentam interpretá-lo como apenas se referindo ao Espírito humano. Mas eu entendo, meus irmãos, que essa expressão aqui que aparece, ela é uma expressão também usada para o Espírito Santo de Deus. Como é que a gente confirma isso? Primeiro, pelo próprio contexto anterior. Paulo, dos versículos 3 a 14, ele faz a sua adoração a Deus, ele demonstra a adoração a Deus e mostra ali as três pessoas da Trindade. Ele já fez uma referência ao Espírito Santo, no versículos 13 e 14. Além disso, outras passagens bíblicas também confirmam essa verdade de que a sabedoria, que a revelação, que esta iluminação, tudo isso é concedido pelo Espírito Santo. Você pode verificar isso, por exemplo, em Isaías, capítulo 11, versículo 2. Vá lá para Isaías 11, versículo 2. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Ou então em Efésios mesmo, capítulo 3, versículo 5. O qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito. O Espírito Santo é o agente que concede esta iluminação ao povo da aliança, para que possam compreender a revelação
divina. Não há dúvida de que a sabedoria e a revelação são, sim, dons de Deus. De modo que o exemplo de Paulo nos ensina que todo líder, todo oficial da Igreja de Cristo deve orar pedindo que Deus se revele ao seu povo. Isso deve se tornar parte do ministério de todos os oficiais da igreja. O líder não pode se apoiar apenas em sua própria sabedoria, que não é dele em última instância, mas é dada também pelo próprio Deus. Mas ele deve orar para que o Senhor dê sabedoria e se revele ao seu povo. Um pastor que não ora por isso, pedindo que Deus abra o entendimento, que Deus ilumine, que Deus conceda sabedoria, que Deus conceda a iluminação da revelação, ele está demonstrando que confia simplesmente no seu taco, por assim dizer. A explicação que eu farei, o entendimento que eu darei da passagem será suficiente. Ora, ele pode explicar da maneira mais clara possível, ele pode ser o maior expositor de nossos dias. Se o Espírito Santo não iluminar, o crente, ele não vai entender. Mas não apenas a provisão é celestial, é Deus quem dá, existe também a percepção humana, o receber disso. Sim, o ministro deve orar também para que os corações dos homens se tornem receptivos aos dons, ao dom, nesse caso aqui, esse dom da iluminação do Espírito Santo. Paulo reconhece a necessidade da intervenção soberana de Deus e pede a ele que haja em benefício do seu povo, abrindo seus corações para que eles vejam as verdades divinas. Observe que esse iluminar os olhos, Paulo está usando uma linguagem do Antigo Testamento. Vá lá para o Salmo 13. Salmo de número 13. Salmo 13, versículo de número 3. Atenta para mim, responde-me, Senhor, Deus meu. Ilumina-me os olhos, para que eu não durma o sono da morte. Salmo 19, verso de número 8. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. 2 Coríntios, capítulo de número 4. Capítulo 4. Versículo de número 6. Porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz. Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Percebe a importância de orarmos assim, irmãos? Orarmos ao nosso Deus por meio de Cristo, com o auxílio do Espírito Santo, para que Ele, Espírito Santo, ilumine o coração, os olhos do coração de cada indivíduo. Sim, oficiais da igreja precisam entender a necessidade de orar na dependência de Deus, para que Ele conceda o discernimento, para que o povo, inclusive nós, todos nós, respondamos adequadamente. Precisamos da iluminação do Espírito Santo, meus irmãos. Sem ela é impossível conhecer a Deus. Precisamos que haja luz em nossas mentes e em nossos corações. Calvino diz acerca disso, comentando nesse texto. O conhecimento dos santos nunca é tão puro que alguns problemas não turvem seus olhos e a obscuridade os impeça que vejam com clareza. Os descrentes estão em trevas e não podem enxergar, enquanto o Senhor não lhes abrir os olhos, não lhes vivificar por meio do seu Espírito Santo. E aí você responde a isso. Eu entendo, Alex. E eu já fui vivificado, já estou em Cristo, já fui iluminado nesse sentido para a salvação. Sim, nesse sentido, você já possui conhecimento de Deus. Mas o seu conhecimento não é exaustivo. Precisamos, durante toda a vida, continuar crescendo em conhecimento diante do Senhor. Uma vez iluminados, sim, para a salvação, mas continuamente iluminados para a nossa santificação. Crescendo em graça e em conhecimento, na dependência dessa iluminação do Espírito Santo de Deus.
É pura arrogância tentar conhecer a Deus sem oração. E aqui, isso não é uma fala contrária ao estudo das Escrituras Sagradas, ao estudo da boa teologia reformada, é claro que não. É uma crítica a fazer isso à parte da oração. É soberbo, é arrogante e é ímpio fazer isso. Porque lida com o texto sagrado, lida com a teologia que flui da palavra de Deus de uma maneira simplesmente mecânica, sem submissão ao Espírito Santo que revelou esta palavra. Quem é você? Quem somos nós para acharmos que podemos compreender a revelação do Senhor Deus sem o Espírito Santo nos dar o discernimento para isso? Confiando em nossas técnicas, confiando em nossa capacidade exegética, confiando em nossa teologia bíblica, confiando em nossa boa teologia sistemática, em nossos padrões de Westminster, tudo bem, tudo isso deve servir como instrumentos, mas sem orar, sem depender de Deus, sem clamar a Ele para que abram nossos olhos e possamos compreender a sua revelação. Tolo, se você age assim. Veja que em seguida Paulo agora descreve especificamente o que os olhos do coração dos Efésios terão condições de conhecer. Ele vai citar aqui: a provisão celestial, ela trará esperança, conhecimento da esperança, e dará essa esperança ainda mais, fortalecerá, conhecimento da herança e também do poder. Primeiro veja a esperança aí. Cita isso, esses versículos. Para que o Deus nosso Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda o Espírito de sabedoria, da revelação, no pleno conhecimento de Deus, iluminados os olhos do vosso coração, para saberes qual é a esperança do seu chamamento. Sim, Paulo ora a Deus pelos Efésios para que eles estejam cientes desta esperança do seu chamamento. E aí você pergunta, que esperança é essa? O que é essa esperança? Esperança, meus irmãos, em nosso idioma, a palavra ela é usada de uma maneira como se referindo a algo incerto. Há uma certa insegurança quando nós usamos a palavra esperança em nosso idioma. Aquela ideia, espero que tal coisa aconteça. Você espera que isso aconteça, mas isso pode não acontecer. Espero que tal coisa aconteça. Não é assim no grego. No Novo Testamento, a volta de Cristo, por exemplo, ela é vista como uma esperança segura. Quando os escritores sagrados falam da volta de Cristo, eles não estão usando a palavra de esperança nesse sentido como nós usamos em nosso idioma. Espero que isso aconteça. Talvez isso possa acontecer. Quem sabe vai acontecer. Gostaria muito que acontecesse. Espero que. Certamente acontecerá. Seguramente ocorrerá. Por quê? Porque no idioma grego, esperança não necessariamente é colocada, é descrita sob um ponto de interrogação. Mas, normalmente, a ideia é com um senso de antecipação. Aquilo que você está procurando, que você espera, aquilo que você deseja. Espera pelo que ainda não recebeu. Sim, o cristão tem esta esperança nesta vida. Uma esperança que não tinha antes de conhecer a Cristo, pois aqueles que não estão em Cristo, como vai dizer Paulo em Efésios 2:12, eles não têm esperança alguma. Você agora que está em Cristo tem esperança. Esperança mencionada por Paulo nessa passagem está associada ao chamado de Deus. Chamado esse que ele descreve no versículo 18, cuja operação se estende a toda a comunidade cristã chamada para a salvação. Essa era a esperança dos Efésios e esta é a nossa esperança também. Fomos chamados soberanamente por Deus, por aquele que nos elegeu e predestinou e nos assegura a nossa salvação. Nos mantém firmes. Que esperança. Que certeza, meus irmãos. Reconhecemos a importância dessa esperança quando ouvimos, por exemplo, as vozes daqueles que não têm esperança no mundo. Você conhece algum ímpio? Provavelmente deve conhecer muitos ímpios. E ímpios não têm essa esperança. Veja como é que eles lidam com as circunstâncias da vida.
seja com o governo que está com um problema ou com inúmeros problemas, seja com um problema no contexto familiar, na sua saúde. Como é que eles lidam com isso? Com a morte? Como é que eles lidam? Não há esperança. É o aqui e o agora. Se tudo der errado aqui, acabou. Se a vida não for boa, do jeito que eles gostam que fosse aqui, não tem esperança. Não tem pós-túmulo, além túmulo para eles, nesse sentido. A verdade do Evangelho, para nós que estamos em Cristo e conhecemos a sua revelação, que fomos iluminados por Deus, é que nós somos imortais. Nosso tempo é eterno. E para aqueles que colocam a sua fé no eterno Deus que controla este mundo, sempre haverá um final feliz. Não no sentido de que você terá uma vida nessa terra do jeito que você planejou e fez lá seus esqueminhas. Estou falando final feliz, pensando na eternidade. Sim, final feliz. Não dos contos de fadas. Final feliz, assegurado pela palavra de Deus. A boca do Senhor o disse. Por isso tenha esperança. Tenha esperança. Essa é a esperança que o apóstolo ora a Deus, para que a igreja possa ver, e pela qual nós também devemos orar. Mas veja, também ele fala da herança. Paulo também ora para que os efésios conheçam as riquezas da herança espiritual que Deus provê para seus filhos. E veja que a ideia aqui é aquela que eu já expliquei nos versículos 13 e 14 de Efésios 1. Deus aqui, pregado por Paulo, nosso Deus, ele nos considera como a sua herança. E como é maravilhoso, meus irmãos, nós pensarmos que o nosso Deus, nosso Pai, não apenas se alegra conosco, que somos o seu povo, conforme revelado em outras passagens, como também nos considera como a sua rica herança. Herança que Ele mesmo reservou para si. Ele nos quis para si e nós somos a sua possessão estimada. Veja isso nos Salmos, por exemplo, lá para o Salmo 68. Salmo 68, e veja essa ideia de nós, povo da aliança, sermos a herança do Senhor. Salmo 68, verso de número 9, versos 9 e 10. Salmo 68, versos 9 e 10. Copiosa chuva derramaste, ó Deus, para a tua herança. Quando já ela estava exausta, tu a restabeleceste. Aí habitou a tua grei, em tua bondade, ó Deus, fizeste provisão para os necessitados. Salmo 74 agora. Salmo 74, verso de número 2. Lembra-te da tua congregação que adquiriste desde a antiguidade, que remiste para ser a tribo da tua herança. Lembra-te do monte Sião, do qual tens habitado. Salmo 78 agora. Salmo 78, verso 62 e o verso 71. Verso 62 e o verso 71. Diz assim: e passou a arca da tua força ao cativeiro, e a sua glória à mão do adversário. 62. Entregou o seu povo à espada e se encolerizou contra a sua própria herança. E o verso 71 que diz: tirou-o do cuidado das ovelhas e as suas crias, para ser o pastor de Jacó, seu povo, e de Israel, sua herança. Agora vá para o Salmo 94. Salmo 94, tem muitos textos, vou parar nesse aqui. Salmo 94, verso 5. Verso 5 e verso 14 do Salmo 94. Salmo 94, verso 5. Esmagam o teu povo, Senhor, e oprimem a tua herança. E o verso 14. Pois o Senhor não há de rejeitar o seu povo, nem desamparar a sua herança. O comentarista famoso F.F. Bruce diz o seguinte acerca disso: que Deus poderia dar esse elevado valor a uma comunidade de pecadores, resgatados à perdição e ainda apresentando muitas características da sua condição anterior, pode muito bem ser incrível, caso não estivesse bem claro que ele os vê em Cristo, em quem os escolheu desde o início. A estima que Deus tem pelo povo de Cristo, unidos a Ele por meio da fé e participantes de sua vida ressurreta, é inevitavelmente coerente com sua estima de Cristo. Nessa passagem, Paulo, para que seus leitores apreciem o valor que Deus atribui a eles,
seu plano de cumprir seu propósito eterno por meio deles, como as primícias do futuro universo reconciliado, a fim de que vivam de maneira condizente com seu alto chamado e que eles possam aceitar em humilde gratidão a graça e a glória derramadas abundantemente sobre eles. Somos herança de Deus, mais uma vez, por causa de Cristo. Deus olha para nós como seu povo e estamos ligados ao seu Filho. E aí sim, somos herança, preciosos para o nosso Deus. Você precisa ter discernimento disso essa manhã. O Espírito Santo ilumina os seus olhos essa manhã acerca dessa verdade. De novo, você que está em Cristo é herança de Deus. E co-herdeiro, aguardando o que o Senhor Deus lhe dará, seus tesouros. Ainda lhe dará mais tesouros celestiais. Por último aqui ainda o poder, nesse contexto ainda com relação ao discernimento espiritual. A promessa, meus irmãos, aqui da parte A do versículo 19, não é apenas de uma herança futura, mas também de poder, grande poder para nós. E essa ideia de poder que começa, esse tema do poder começa do versículo 19, parte A, vai até o 23. É central nesses versículos finais. E você vê isso, por exemplo, pelo fato do apóstolo Paulo colocá-lo aqui, em último lugar, nessa tríade que ele menciona. Em segundo lugar, também pelo uso da expressão evocativa aqui de Paulo, uma expressão enfática, suprema grandeza. E também pelo fato de ele usar pelo menos 4 palavras, tanto como substantivo como verbo, ele usa no original para se referir a essa ideia de poder. Em outras palavras, o tema é central do versículo 19 ao versículo 23. No 19, parte A, Paulo está ainda orando para que Deus ilumine os olhos do coração dos efésios, para que eles venham a compreender, a ter discernimento desse poder. E na sequência ele vai fundamentar essa oração neste poder que vem do Senhor. E por que isso? Ora, por quê? Os cristãos podem enfrentar qualquer ataque à sua fé quando clamam por este poder. Poder que o próprio Deus disponibiliza agora para o seu povo, por meio da terceira pessoa da Trindade. Pode não ser visto, mas está presente. Paulo ora para que os sentidos dos efésios sejam tornados receptivos pelo Espírito, de modo que eles possam enfrentar seus desafios com o poder divino. Diante dessas verdades, esperança, herança e poder. Tudo isso pelo qual o apóstolo Paulo orou pelos efésios. E falamos essa manhã. Você reconhece a importância de cada uma delas? Essas palavras aqui? Seus significados? A verdade do Evangelho, meus irmãos, nos mostra cada uma delas como também instrumentos para a nossa santificação nessa terra. Paulo ora com esperança, pela herança, pelo reconhecimento disso, melhor dizendo, e também por este poder. Como somos tolos em esse sentido, nos acharmos fracos nesse mundo. Claro, existe um lugar para isso. Se nos observamos como a parte de Cristo, sim, somos fracos, somos incapazes, inúteis. E sim, nesse sentido você precisa ver como um fraco e confiar e depender de Cristo. Mas o sentido que eu falo aqui é, estando em Cristo, tendo todo o poder do Espírito Santo lhe dado para lutar as suas batalhas, nesse sentido não somos fracos. Nesse sentido não somos fracos. Temos o poder do alto para batalharmos, para continuarmos. Além disso, lembre-se também que você, como herança do Senhor, tem um dono. Você pertence a alguém. Pertence ao Deus eterno. Que privilégio. Sermos lembrados disso amanhã. Em último lugar, Paulo apoia as suas orações, a sua oração no poder espiritual que ele destaca aqui nos últimos versículos. Observe os últimos versículos, eu vou comentando ao longo que for explicando, devido ao tempo já. Primeiro, observe que esse poder, ele vem de cima.
Esse poder, do 19, parte B em diante, até o 23, ele vem de cima. Paulo afirma que o poder que está disponível para o povo de Deus é de suprema grandeza, versículo 19, veja aí. Suprema grandeza. E em seguida, ele esclarece a natureza desse poder que se manifesta. Que poder é este que se manifesta? Primeiro, é o poder manifesto na ressurreição. Observe que o poder que está operando em nosso benefício, povo de Deus, é o poder da ressurreição, capaz de superar o pecado e a morte. Para aqueles que estavam mortos no pecado, vida nova é possível. E por causa dessa divina provisão, manter o nosso testemunho diante da adversidade e a nossa esperança em meio aos problemas não é impossível. Sabe por quê? Porque o mesmo poder que ressuscitou Cristo no terceiro dia, no dia do Senhor, dos mortos, é o mesmo poder que te garante fortaleza contra os seus pecados, força contra os seus pecados, a sua santificação. É o mesmo poder. Pense nisso por um momento. Pense nisso por um momento. Você tem o poder que ressuscitou Cristo dos mortos ao seu dispor para lutar. Segundo, é o poder manifesto na ascensão e na entronização. O poder que está operando em nosso benefício é também o poder soberano que exalta nosso Salvador acima de todas as forças e autoridades deste mundo. Cristo foi assunto aos céus, como Atos capítulo 1 nos mostra, e foi entronizado à destra de Deus, como Paulo aqui fala também. E este mesmo poder que levou o Senhor para os céus, e que ele o fez assentar o trono, é o mesmo poder que você tem para mortificar o pecado. Na mesma natureza. Observe a autoridade do poder de Cristo. Para explicar esse poder soberano, Paulo menciona aqui praticamente todas as dimensões da autoridade que existe no mundo. Do poder político às forças físicas e espirituais nesta era e na futura. E simplesmente diz que Jesus é maior do que todos eles. Acima de todo principado, potestade, poder e domínio. Na literatura judaica antiga, aqui isso era uma referência aos demônios. E alguns comentários entendem dessa forma, como se Paulo estivesse falando aqui que Cristo ele é superior a toda a hierarquia demoníaca, a todos os anjos caídos. E em seguida ele vai dizer todo o nome, o que seria uma síntese para se referir não somente aos anjos caídos, aos demais anjos, os anjos eleitos, a toda a autoridade que você puder imaginar. Não há ninguém que esteja no mesmo patamar que Cristo. Todos, toda autoridade, todo poder está debaixo do seu poder soberano. É deste Deus homem que emana poder para você, crente. É deste Deus homem. O que Cristo está fazendo com esse poder? É para o bem da sua igreja. O objetivo de Paulo, nesse texto agora, é esclarecer que o poder de Cristo se manifesta não apenas às pessoas individualmente, mas veja a ideia do apóstolo Paulo aqui, é para a igreja. A sua linguagem aqui é corporativa. Sim, a igreja é formada por membros, por indivíduos, mas Paulo usa uma linguagem se referindo aqui ao corpo. Poder disponível para a igreja, para o bem da igreja, para o bem de todos, em ajuntamento solene, em unidade. O Senhor, que criou todas as coisas, e que é o cabeça de todas as coisas, e que continua a encher todas as coisas, está ordenando todas as coisas no interesse da igreja. E que implicações há aqui, meus irmãos, maravilhosas, com relação à união, ao ajuntamento solene do povo da aliança. Que implicações? Já falaremos sobre elas. Mas, por enquanto, embora a nossa percepção pareça negar essa verdade, por conta das guerras que surgem, os problemas em nossas vidas, os líderes políticos que se levantam em nosso país, em nosso mundo, os acontecimentos da humanidade, seja eles quais forem, os mais terríveis possíveis, não podem impedir este programa divino.
decreto de Deus continua se cumprindo e Cristo está governando todas as coisas para o bem da sua igreja. Guarde isso, Ele está governando todas as coisas para o bem da sua igreja. A história, ela marcha inexoravelmente rumo ao triunfo da igreja de Jesus Cristo. Ele está usando tudo, incluindo as tragédias do mundo caído, para moldar e transformar o mundo em benefício da igreja. Toda a criação está sendo conformada aos propósitos que servem para a glória da igreja de Cristo. Há um comentarista que diz assim: é como se todo o universo fosse como um buquê que o noivo está preparando para entregar à sua noiva. E aí você não pode apenas pensar, eu sei que é o buquê, pela sua beleza, traz essa ideia, nessa de coisas boas, mas nesse buquê também estão as mazelas, as tragédias, as coisas terríveis que acontecem no mundo, mas que estão debaixo da soberania de Cristo, do seu senhorio absoluto. E Ele prepara tudo isso, todas as coisas que acontecem, para servirem a sua igreja, a sua noiva amada. Como é que Ele prepara esse buquê? Qual é o instrumento que Ele usa para encher a terra, para cumprir o seu propósito eterno? A própria igreja. A própria igreja, como instrumento disso. Veja a esperança que nós temos aqui já. O Senhor Jesus Cristo está transformando o mundo para o bem da igreja, por meio da igreja. Por meio da igreja. E a mesma ideia que Paulo expressou nos versículos anteriores, que eu já expus aqui, ele apresenta aqui também. Uma vez que o senhorio de Cristo abarca tudo, veja, Ele não é apenas cabeça da igreja, mas tudo está debaixo do seu senhorio, tudo. Logo, a igreja deve trabalhar para que isso seja realidade. Não há nada que possa estar debaixo, fora do domínio do Senhor Jesus Cristo. Pense em qualquer área. Política, economia, qualquer área. Artes, como já foi pregado aqui. Pense em qualquer coisa. Tudo debaixo do senhorio de Cristo. Que já está nesse exato momento, mas que avança gradativamente para isso ficar notório, público, a todos ainda um dia. Por isso, meus irmãos, não é possível existir alguém que professe essa fé em Cristo, se diga parte do corpo de Cristo e ser um independente. Eu vivo sozinho, sem a comunhão dos santos. Ou então um desertor, que até começou na caminhada, mas se afastou. Também não deve existir desespero. Pelo contrário. Veja toda a linguagem otimista do apóstolo Paulo aqui. De fé, de confiança, de que Deus está fazendo tudo por meio de Cristo, cooperar para o bem da igreja, usando a própria igreja para que isso aconteça. Então, por que o desespero? Qual é o teu problema nessa manhã? Qual é o teu problema? É por conta do governo que nós estamos agora debaixo nesse país? Esse que mais te angustia quando você para pensar que está vivendo debaixo de um governo ainda mais terrível? É alguma coisa de saúde? É algo na área financeira? Qual é o problema que tem levado ao desespero? A palavra de Deus lhe confronta essa manhã e ao mesmo tempo te encoraja, te conforta a dizer que tudo isso está formando o buquê da noiva de Cristo. É para o teu bem, crente. É para o bem do povo da aliança. Há poderosas implicações, sim, meus irmãos. Como eu disse agora há pouco, para aqueles que se reúnem corporativamente para adorar a Deus e aprender a cumprir seus propósitos. Sim, porque a linguagem do apóstolo Paulo aqui, como eu disse, ela é corporativa, fala da igreja, do corpo do Senhor, que é submissa ao seu cabeça. Portanto, a bênção do Senhor Deus, ela é prometida a nós. E claro, recebemos isso individualmente, mas a ênfase bíblica é quanto à unidade do corpo, ao povo reunido. E onde isso se manifesta de uma forma mais clara e visível? No culto solene. No culto solene, onde o cabeça é pregado, a sua palavra é anunciada, e o seu povo é fortalecido, encorajado, e lhe é dado poder. Poder, através desse meio de graça. Você já ouviu falar num grupo chamado Huguenotes?
Deixe-me falar um pouco sobre eles, próximo desse fim agora. Nos primeiros dias da Reforma Francesa, os huguenotes se multiplicaram com uma força sobrenatural. Cerca de 3.000 igrejas surgiram no espaço de 7 anos. Era fácil ver a suprema grandeza do poder de Cristo durante esses anos. Porém, logo a monarquia católico-romana, irritada com o protestantismo que ali avançava, levantou-se para destruir o movimento por meio de uma série de decretos, prisões e massacres. Dezenas de milhares tentaram fugir do país. Porém, o simples fato de alguém ser considerado um refugiado religioso era crime passível de prisão ou morte. Então, enquanto milhares fugiram, muito mais foram forçados a permanecer e a adorar a Deus às escondidas. Agora, por que durante esse tempo as pessoas continuaram a insistir em encontrar locais escondidos para cultuarem corporativamente? Para a ceia do Senhor, chegaram a fabricar conjuntos engenhosos que podiam ser desmontados e escondidos dentro de livros ou sacos de farinha. O púlpito era uma estrutura de arame e um lençol que podia ser dobrado e largado num canto qualquer, como se fosse roupa para lavar. Um púlpito daquela época foi confeccionado para parecer um barril de vinho. Eita, os abstêmios teriam um problema com isso daqui. Que se desdobrava num enorme pedestal de madeira. Mas a pergunta normalmente é feita, por que os huguenotes faziam todo esse esforço para se reunir corporativamente, hein? Ali, adorando a Deus como igreja do Senhor, num contexto de perseguição, onde a morte era iminente. Afinal de contas, durante aqueles anos, se uma congregação fosse pega cultuando sem a aprovação do rei, o ministro seria executado. Os outros homens seriam mandados para as galés pelo resto da vida, e as mulheres para a prisão perpétua, e as crianças seriam levadas para serem criadas em escolas religiosas sustentadas pelo Estado. Algumas vezes, vilas inteiras eram torturadas até que seus moradores professassem submissão à igreja estatal. Por quê? Permanecer cultuando a Deus. Por quê? Ora, por quê? Primeiro, porque Deus ordena isso. E na ordem que Deus dá para que isso seja cumprido, Ele ordena a bênção ao seu povo. É no culto solene que a bênção especial do Senhor Deus se manifesta ao seu povo. É aqui, especialmente aqui, há outras circunstâncias que isso acontece, mas é aqui, principalmente, que você recebe apoio espiritual, discernimento espiritual e poder espiritual. Através da oração pastoral que é feita, mas de tudo que acontece no culto, principalmente a pregação da palavra. Por que está fraco na fé, crente? Por quê? Olhe para a sua vida com relação a isso, a como você olha para o culto solene. Qualquer coisa é motivo para você faltar ao culto. E sim, falaremos sobre isso hoje, domingo que vem, e sempre. Até que você se arrependa e se converta. E mude. E depois que isso acontecer, você ainda vai ouvir o resto da vida. Para o fortalecimento da tua fé. Porque Deus ordena isso. Sempre. Sempre. Se isso causa algum tipo de irritação no seu coração, você deveria se envergonhar diante de um testemunho como desse dos huguenotes. Qual é a dificuldade que você tem em comparação a eles para cultuar a Deus publicamente? Qual é a dificuldade? Qual é? Dor na unha para faltar ao culto. Unha encravada. Dormi tarde no sábado porque eu tive um desconforto ali e não acordei cedo. Gripe. Suspeita, talvez de Covid, não sei. Desculpas esfarrapadas, que são cúspes no testemunho histórico dos huguenotes. Você despreza o sangue dos mártires. Pior do que isso, você se levanta contra o sacrifício de Cristo, que é exposto, é pregado toda manhã aqui, à noite. Sim, palavras duras, mas que ainda estão muito distantes do que precisa ser alcançado lá no fundo do seu coração. Se arrependa, homem. Se arrependa, mulher. Se essa é a sua visão nessa manhã ainda, que qualquer coisa, ou quase qualquer coisa, é motivo para faltar o culto solene. Enquanto homens, mulheres e crianças morreram e ainda morrem para testemunhar a fé.
Porque Deus ordenou sim a reunião solene, mas também porque nessa reunião Ele abençoa o seu povo. Ele abençoa o seu povo. O sermão, estando terminado, o ministro deve dar graças a Deus, orar pela continuidade do Evangelho, a propagação do Evangelho, e também lembrar da preparação para a morte e o julgamento final. E como a oração que Cristo ensinou a seus discípulos não é só um modelo de oração, mas em si mesmo uma oração muito abrangente, recomendamos que ela também seja usada nas orações da igreja, a oração do Senhor, lá de Mateus 6. E assim, como na administração dos sacramentos, na comemoração de jejuns e dias de ações de graça públicos e outras ocasiões especiais que podem proporcionar assuntos de petições e ações de graças especiais, é necessário expressar algo disso em nossas orações públicas. Como esta ocasião, é nosso dever orar por uma bênção sobre a Assembleia Eclesiástica, as forças armadas, no mar e na terra, pela defesa do rei, no caso do governante, do parlamento e reinos. Cada ministro é por este instruído a se aplicar em sua oração antes ou após seu sermão a essas ocasiões. Mas quanto à maneira, terá sua liberdade, conforme Deus o direcionar e capacitar em piedade e sabedoria para desincumbir-se de seu dever. A oração concluída, seja cantado um salmo, se isso puder ser feito com conveniência. Depois disso, a não ser que haja alguma outra ordenança de Cristo que disser respeito à igreja naquele momento, deva seguir, que o ministro despeça a congregação dos crentes com uma bênção solene. Oração pastoral, ordenada por Deus, para tantos objetivos, tantos fins. Eis um deles aqui exposto para nós essa manhã. Apoio espiritual, discernimento espiritual, poder espiritual. É interessante que na primeira parte das orientações sobre a oração pastoral, e eu mencionei isso na oração antes do sermão, o ministro deve frequentemente estar orando para a queda do anticristo. Porque, dentre todos os demais, ele é o principal que deturpa o que nós lemos essa manhã e foi pregado aqui. O principal. Ele se coloca como cabeça da igreja. Quando Cristo é o único, aqui professado, aqui dito e também em Colossenses, o único cabeça da igreja. A igreja de Roma argumenta, precisamos de um cabeça visível, terreno, para que possamos vislumbrar nele ali a pessoa de Cristo. Blasfêmia. Pois ele usurpa uma prerrogativa que pertence somente ao Senhor Jesus Cristo. Só ele é o cabeça da igreja. E na oração pastoral, nós pedimos a Deus para que destrone este falso, esse impostor que se assenta no trono como se fosse Deus. E damos a glória somente a Cristo essa manhã. Que fortalece todos nós, nos encoraja, nos dá discernimento, nos dá poder na nossa caminhada. Que Deus abençoe o seu povo nessa manhã, meus irmãos. Em nome de São Jesus Cristo. Amém. Oremos. Senhor nosso Deus, te louvamos, te bendizemos. O teu nome é exaltado sobre todos os nomes. A ti, Senhor Deus, e somente a ti pertence a glória, o louvor e a honra. Nós que somos o teu povo, nos submetemos à tua vontade, à tua revelação. E te agradecemos, ó Deus, por ter falado conosco. Pelo apoio espiritual, pelo discernimento espiritual e pelo poder espiritual que emanam tudo isso do trono da graça do nosso Deus. Tu, ó Deus, o nosso único Deus vivo e verdadeiro. Clamamos a ti, Senhor Deus, que aplique isso em nossos corações e nossas vidas, para que o teu povo saia daqui encorajado, com mais ainda conhecimento da tua palavra e fortalecido no poder do Senhor, para continuar a sua caminhada. Ó Deus, oramos também para que haja ainda maior propagação do santo evangelho do Senhor e que a palavra do Senhor pregada também traga conforto a nós, em meio às lutas, às dificuldades, sabendo que já temos agora o poder da ressurreição de Cristo, da sua entronização conosco, nos fortalecendo, garantindo inclusive a ressurreição dos mortos no final de tudo. Oramos confiando nisso, com a santa esperança no Senhor, em nome do nosso único cabeça da igreja, o Senhor Jesus Cristo.